Bom dia a todos. Hoje eu escolhi para conversarmos um pouquinho sobre nós mesmos, né? Cada um de nós, né? Será que nós sabemos quem nós somos? Será que nós sabemos a real necessidade de estarmos aqui, né, no planeta Terra, encarnados, né? Será que entendemos, né, que temos, cada um de nós, uma missão importantíssima, né, individual, né? Porque cada um tem o seu propósito, a sua necessidade, né? O seu grau evolutivo, né? E Jesus esteve aqui, né, há mais de 2000 anos e na ocasião ele veio nos mostrar, né, uma série de coisas que aquele povo daquela época, quem sabe se nós também não estivemos lá, né, junto com o povo judeu e todos aqueles que eram na época violentos, né, e que pagavam olho por olho, dente por dente, né, e ele veio nos mostrar uma coisa que ninguém levava em conta, que era o amor, né? Tão difícil, e muitas vezes até hoje nós ainda não entendemos exatamente o que ele quis dizer com esse amor, né? Perdoar os inimigos, para eles aquilo era um contrassenso, né? Como que poderia perdoar os próprios inimigos? E ele, através de parábolas, né, para que o pessoal entendesse, né, ele deu todos esses ensinamentos. Com o advindo do Espiritismo, né, no século XVIII, com Allan Kardec, aí nós já estávamos, quer dizer, a humanidade já estava bem mais madura para entender, então foi colocado, né, os ensinamentos através da doutrina espírita. Aí se esclareceu tudo, né? O que nós somos, por que nós estamos aqui. Mas ainda assim, muitas pessoas ainda não entendem a sua real finalidade aqui no plano terreno. Então nós vamos falar sobre isso, né? E o título é o quê? Conhece-te a si mesmo. Será que nós nos conhecemos? Né? Interiormente, né? Não externamente, mas no nosso interior. Então, muitas vezes nós questionamos, né? O que a vida espera de nós, né? Qual é a finalidade de estarmos aqui, né, como espírito encarnados, né, aqui na Terra, né? Esses questionamentos, normalmente eles aparecem quando as coisas não acontecem conosco da forma que nós gostaríamos que fosse, como nós queríamos, né, que fosse, né? E não percebemos a importância e a oportunidade que Deus nos dá a cada existência terrena, né, de vir aqui, né, para quê? Para melhorar o nosso espírito. E muitas vezes também não entendemos que a Terra, né, ela é uma escola que nós estamos aqui aprendendo para evoluirmos, né? E com isso a gente não vê a real finalidade desse aprendizado tão necessário e importante para o nosso espírito, né? E vemos somente a parte material, esquecemos do lado espiritual, né? E muitos de nós aqui, às vezes, reclamamos de Deus, achamos que Ele nos abandonou aqui. Nenhum pai abandona seus filhos, né? E Ele, né, disse para nós mesmos, né, interiormente, né, a sua missão é essa. Então, é entender que cada um de nós tem uma missão importante, todas são muito importantes, né? E Jesus já dizia
no seu Evangelho: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então é muito importante isso, nós entendemos o que nós estamos aqui. Então, quando a gente passa na introspecção de nos conhecermos internamente, nós temos que olhar para dentro de nós, né? Não termos medo do que nós vamos ver. Então, dos nossos defeitos, das nossas qualidades, né? Das nossas virtudes, tudo isso que a gente tem dentro de nós, né? Por quê? Porque não adianta, né, nós virmos aqui no centro, nós irmos na Igreja Católica, né? Recebemos a água fluidificada aqui, recebemos a hóstia lá, ou qualquer outro templo religioso, né? Receber os passos que nós recebemos, todas as vibrações positivas, se nós não nos melhorarmos, se nós continuarmos sendo a mesma coisa. Então, isso tudo que a gente recebe para que a gente se torne uma criatura melhor, né? E tudo isso é colocado para nós, né, de uma forma de que é um exercício individual de cada um, né? E ao nos tornarmos criaturas melhores, nós vamos, logicamente, conhecer qual é a nossa real finalidade aqui no plano terreno, né? Nada vai agir conosco de fora para dentro, não, principalmente de dentro para fora. É isso que nós temos que fazer. Não é o exterior que vai me modificar, não, é o meu interior que vai me modificar para melhor, né? O Espiritismo, ele nos traz a reflexão da reforma íntima, né? E quando nós tomamos essa decisão de olharmos para dentro de nós, através dos postulados que a doutrina espírita nos ensina, nós vislumbramos horizontes muito mais distantes do que o que eu estou aqui agora, né? E ela nos dá a oportunidade de ir mais além, né? Isso quer dizer o quê? Nós temos que nos preocupar muito com o futuro, né? Viver esse presente para o nosso futuro. O passado já foi, ele não volta, né? E então o ser humano, quando ele reconhece, né, quando ele vê, né, o que ele é interiormente, né, como que ele é, né, ele está, o que ele está fazendo aqui, qual é a finalidade da vida dele aqui, qual é o motivo, né, dele estar aqui, ele passa a entender exatamente o que ele é, o que ele está fazendo aqui, né? Isso é muito importante, porque quando ele entende o que ele é realmente, ele se encontra. E é muito importante nós nos encontrarmos e não ficarmos perdidos, né, no ambiente terreno. Então, quando ele se encontra, acontece uma coisa muito importante, né? Quando ele se encontra, que ele vê o que ele é, né? De onde ele veio, né? Para onde ele vai daqui, né? Depois, porque quando ele se encontra, ele encontra Deus dentro dele mesmo. Aí é que é importante, né? Então ele reconhece tudo isso. E tem muitas pessoas que falam que procuram Deus e não encontram. Deus está em qualquer lugar, em todos os lugares está Deus. Porém, nós só vamos encontrar Deus fora quando
primeiramente nós encontrarmos Ele dentro de nós. Aí sim, nós vamos vê-lo em tudo que a gente vê. E Jesus disse no Evangelho que não cai um fio de nosso cabelo sem que nosso Pai saiba ou veja. Então Ele participa de tudo, né? Ele está sempre aqui. Por quê? Porque nós somos uma centelha divina, originário do próprio Criador. Ele é que nos criou. Então essa centelha divina está dentro de nós, né? Ele acompanha, Deus nos acompanha em todos os passos, né? Ele está sempre junto de nós. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas lágrimas, né? Quando choramos muito, né? Que estamos sofrendo. Ele acompanha os nossos passos a cada momento. Então está sempre conosco, porque Ele se preocupa muito na nossa evolução, no nosso aprendizado. Ele não vai fazer por nós, mas Ele nos dá subsídio para que a gente faça da forma que deve ser feita, né? Ele conhece os nossos pensamentos mais secretos. Ele conhece os nossos pensamentos mais íntimos. Nós não escondemos nada de Deus. Nós podemos esconder dos outros, muitas vezes até de nós mesmos, mas de Deus não nos escondemos nada. Ele conhece os nossos sonhos mais sagrados, tudo aquilo que nós desejamos fazer, Ele conhece, né? Porque Ele habita no nosso interior, né? E Ele sabe, né, das nossas possibilidades todas. Por quê? Foi Ele que nos criou. A forma como Ele criou e o que Ele colocou em nós quando criou o nosso espírito, né? Todos nós fomos criados por Ele. E Ele espera pacientemente para que cada um de nós, né, se encontre. Por quê? Porque ao nos encontrarmos, nós estamos encontrando Ele, Deus, no nosso interior, né? E Ele também espera pacientemente que a gente entenda a necessidade que o Espírito tem, nosso Espírito, né, de evoluir. É uma necessidade para quê? Para que o nosso Espírito chegue à perfeição. É a grande meta, né, nossa aqui na Terra, é que o nosso Espírito se torne puro até o momento em que nós vamos nos considerar perfeitos. Aí a gente não vai precisar mais vir aqui, né? Não precisar mais reencarnar. Então, a essas oportunidades que Deus nos dá, dessas encarnações sucessivas, é que nós temos que considerar importantíssima, né? E nós só temos dois caminhos para evoluirmos: através do amor, né, de aceitação, ou através da dor, que a gente acaba sofrendo para entender que nosso espírito precisa evoluir. Quantas pessoas, né, procuram, né, uma ajuda religiosa ou pelo amor, conscientemente, ou porque estão sofrendo alguma coisa, eles procuram ajuda espiritual. Então, se conhecer, entender exatamente qual é o nosso papel aqui no plano terreno é importantíssimo para o nosso espírito, né? E a gente não se lembra de nada que aconteceu. Por quê? Porque Deus acha que é importante para nós, né, para que nós possamos conviver com aqueles que convivem conosco, apagar da nossa memória tudo que aconteceu nas vidas passadas, né? Nós não sabemos aqui, mas quando nós retornamos para o plano espiritual, a nossa pátria, né, que é lá, né, gradativamente vem à nossa memória
todas as minhas experiências terrenas anteriores. E aí é que nós vamos ver se nós cumprimos aquilo que nós nos comprometemos lá no plano espiritual antes de reencarnar ou não. E aí o que acontece? Aqui no plano terreno nós temos a dor física, né? Porque nós temos o corpo material. Mas na hora que eu desencarno, não existe mais matéria, é só o espírito. Então, a dor que eu sinto é a dor moral lá em cima. É de ver que realmente eu não cumpri aquilo que eu devia ter cumprido. Aí você vai falar, puxa vida, mas eu não me lembro de nada. Nossa, mas quantos avisos nós recebemos diariamente, quase que diariamente, quando nós sonhamos, né? O plano espiritual nos dá intuições, dicas, né? Nos mostra muitas vezes se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. E muitas vezes a gente nem liga, né? Ah, isso é coisa da minha cabeça e eu não sigo. E não, ele está sempre preocupado. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Por isso que ele nos coloca aqui, né? E à medida que a gente vai evoluindo, eu vou me conhecendo mais, né? E outra coisa importante, a gente quando vem, né, para o plano terreno e tem a vida, vamos dizer assim, de 20 anos, 30 anos, 100 anos, não importa a quantidade, é o tempo que foi programado, né? Porque nada acontece na nossa vida por acaso, nada, tudo tem uma razão de ser. A única coisa que é uma fatalidade, né, é a morte, porque essa nós não sabemos, ainda bem, né? Não sabemos quando é que ela vem, né? Com quantos anos eu vou sair do plano terreno? Aí sim, mas o resto, não. E se eu passo uma existência aqui, né, no plano terreno, sem evoluir nada, sem ter contribuído nada para o meu espírito, o que acontece? É um tempo perdido. Eu vou voltar, né, e ter que fazer tudo de novo, porque a gente não regride, nunca. O espírito, quando ele desencarna, ele volta na outra existência, no mesmo ponto que ele desencarnou. Então, tudo aquilo que ele adquiriu está mantido. Se ele não adquiriu nada, paciência, ele vai ter um tempo meramente perdido, né? Por isso que o tempo no nosso dia a dia é muito importante, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Nós não sabemos se amanhã eu vou acordar, né? Quanta gente, né, não acorda mais. Acabou o tempo deles, né? E às vezes a gente fala assim, puxa vida, fulano desencarnou, morreu tão cedo, né? Por que será? Porque a missão dele era essa, era participar só aquele tempo. Talvez porque a evolução dele já estava bem alta, né? E então não havia necessidade mais dele estar aqui no plano terreno. Porque para o espírito, para o nosso espírito, ficar aqui é um sacrifício, porque ele está preso ao corpo material, ele não está livre. Quando ele desencarna, o espírito está livre, então ele tem muito mais ação, né, pessoal, do que quando ele está preso ao corpo material. Então, é muito importante nós entendermos, né, a real finalidade de estarmos aqui encarnados, a importância que Deus nos dá de tantas reencarnações para evoluirmos, né? Isso aí nós só temos que agradecer, né? Ah, mas eu estou sofrendo muito. O sofrimento faz parte da evolução.
nós temos que encará-lo como um aprendizado. E tudo que acontece conosco, muitas vezes que nós não entendemos por que acontece aqui na Terra, ele tem uma razão de ser. Aí nós temos que pensar, puxa vida, será que não é resgate de coisas passadas que eu fiz e agora apareceu? Ou será que não é uma prova que eu mesmo me comprometi, como por exemplo, uma doença, né? Quando nós adquirimos uma doença muito séria, né? E nós aceitamos aquilo, você continua vivendo. Quantas vezes, né? Quantas pessoas ficam doentes e aí o diagnóstico clínico, médico diz: ah, você tem 6 meses de vida. Se eu realmente não aceitar aquela doença e parar de viver por causa das implicações da doença, eu vou viver 6 meses só mesmo. Mas se eu aceitar aquilo, né, como uma prova, uma necessidade, desculpe, que o meu espírito tem, porque a minha vontade de viver é tão grande, que olha, esses 6 meses que o médico falou, vai durar anos, porque eu vou acabar me curando, a doença vai embora e eu continuo aqui. Então é a aceitação que é muito importante das coisas que acontecem conosco. Nós temos que entender que muitas vezes é necessário que eu tenha. E eu não posso me comparar com os outros. Fulano nunca tem nada. Será que não é merecimento dele? Aqui, né? Pelo que ele já passou anteriormente, né? Porque não existe nenhum espírito melhor ou pior que o outro. Não, existem, né, patamares evolutivos diferentes. Então, de acordo com o meu esforço, meu sacrifício, eu vou ter uma evolução melhor do que o meu próximo, que talvez não se esforce tanto, né? Então, essas coisas que acontecem, nós temos que aceitar, né, como uma necessidade. E não podemos esquecer que existe uma lei muito importante, né, que vale para todos nós, que é a lei de causa e efeito. Então nós vamos sofrer aqui tudo que nós fizemos os outros sofrerem. É o retorno para cada um de nós daquilo que eu fiz, meu próximo sofrer. Mas com a mesma pessoa? Não necessariamente. Por isso que muitas vezes nós estranhamos que pessoas nos tratam de uma forma que a gente acha que não merece, sem que a gente tenha feito nada com eles. Simplesmente é o retorno de algo que eu fiz com outro espírito, com outro próximo. Então é muito importante, gente, a gente realmente pensar, né? Hoje nós estamos aqui numa casa de oração, né, recebendo o Evangelho, não é meu, é do Mestre, né? Eu só estou transmitindo, né, os conhecimentos que ele nos dá através, né, das suas parábolas, né, do seu Evangelho, né? Nós estamos preocupados conosco mesmo. Por isso que estamos aqui, saímos da nossa casa com esse frio que está. Era melhor ficar dormindo, não é? Mas nós nos preocupamos. Não, eu vou lá porque eu preciso receber o alimento espiritual. Então, eu evoluí ao fazer isso. Eu estou evoluindo ao fazer isso. Porque eu não estou só preocupado com o meu corpo físico, estou preocupado com o meu corpo
espiritual principalmente, né? Lógico que eu tenho que cuidar do meu corpo físico, até porque ele é que abriga o meu espírito, mas é muito mais importante eu me preocupar também com o meu corpo espiritual. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para a gente refletir aqui, né? Quão importante nós somos, né? Nesse contexto, né? Nós não somos tão minúsculos em relação aos bilhões que existem na Terra, não. Nós somos iguais na importância que cada um tem, né, para esse planeta. Porque nós contribuímos, não só para nós contribuímos para esse todo, né? Tudo funciona em função, né, das atitudes de cada um de nós, né? Para o nosso bem e também para o bem do nosso próximo. Então, que a gente reflita sobre isso, né? Como nós devemos conduzir, né? Pensar se nós estamos no caminho correto, porque nós podemos modificar o curso da nossa vida aqui, a hora que eu quiser. Porque eu tenho uma grande ferramenta que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser da minha vida. É uma liberdade que cada um de nós tem. Cada um, eu não posso fazer da vida do outro, nem do outro da minha vida. Mas eu posso fazer o que eu quiser, lembrando da responsabilidade, das consequências de tudo que eu fizer. Vai ter uma consequência, isso tem um preço. Se eu fizer, né, agir de uma forma correta, eu vou ter uma consequência boa. Se eu for agir de uma forma errada, eu vou ter uma consequência nada boa. Mas, enfim, é a responsabilidade que cada um de nós tem, consigo próprio, né? Ninguém domina a vida do outro, não. Cada um tem seu livre-arbítrio. A gente não consegue fazer, não, e nem pode, o que as pessoas façam, o que eu gostaria que eles fizessem. Não, cada um tem o seu livre-arbítrio de agir. Isso vale muito para os nossos filhos. Muitas vezes os pais querem controlar, querem que os filhos sejam iguais a ele. Não vai conseguir. Vai chegar um momento que o espírito deles vai estar livre, né? Por quê? Porque é o livre-arbítrio que ele tem. E nós não podemos esquecer que nossos filhos são espíritos. E nós, muitas vezes, encarnações, viemos para cá como filhos, como pais, como mães, depende da situação. Sempre no mesmo setor familiar. A gente está sempre junto com aquele que nós convivemos em existências passadas. É aquela família, ela vai aumentando, realmente, mas as pessoas são aquelas que precisam estar junto para acabar com inimizades do passado. Então, que Jesus nos ilumine, né, nos ajude, porque Ele está sempre do nosso lado, né? Ele não vai chamar a nossa atenção, nós é que temos que procurá-lo, mas na hora que eu procuro, Ele está pronto para nos atender, para que a gente possa ter uma convivência terrena, né, de muita paz e feliz, que é para isso que nós estamos aqui. Né? Lembrando que o sofrimento faz parte da nossa evolução, mas o nosso intuito é nos tornarmos sempre felizes. Muito obrigado, que Jesus ilumine sempre a nossa caminhada terrena. Que assim seja.